Então, bem-vindo a todos. Esse é o segundo, a gente está super contente de ter a segunda edição do PubTech São Francisco, que faz parte de uma comunidade dos pubs, que são os pesquisadores universitários brasileiros, e aqui a gente tem o prazer de ter também os techs, por isso que é o PubTech de São Francisco e da Bay Area. A gente fez a primeira reunião, foi no consulado, que o consulado ofereceu para a gente, gentilmente, esse primeiro empurrãozinho de encontrar o lugar. E a gente está super feliz de estar aqui na Stanford, e a ideia é que os pubs sejam feitos para integrar todas as principais universidades da região, né? Então, aqui é Stanford, a próxima vai ser em Berkeley, depois a próxima de volta na UCSF, e a gente vai rodando. Então, a gente vai explicar um pouco depois e contar qual vai ser a programação do resto do ano, mas a gente queria primeiro agradecer... deixa eu ver como que funciona isso. Ops. Aqui. Então, gente, esse daqui é oficialmente o PubTech Stanford. A gente começou já, aqui para alguns é a primeira reunião, mas a gente já começou no pub. Quando a gente fez a reunião em São Francisco, a gente pensou, vamos nos encontrar, mas como podia chamar? Então, é o pub no pub, que é uma reunião informal em que a gente se encontra, toma uma cerveja e se conhece. Essa foi no Dutch Goose, que os meninos sugeriram que é um lugar legal aqui de Stanford. A apresentação está sendo toda filmada, então o acesso à transmissão é nesse site. E a gente também criou fresquinho hoje um grupo no Facebook. A gente tinha uma página, mas um grupo para as pessoas poderem conversar, às vezes para encontrar carona, que a gente percebeu que faltava esse meio de comunicação na comunidade, porque a ideia é a gente estar aqui, mas é uma comunidade que todo mundo tem uma participação super importante e a gente quer que todo mundo venha com ideias e seja desenvolvedor da ideia. E, finalmente, para agradecer, a gente quer agradecer o Centro Lehman, em Stanford, que é um centro praticamente, posso dizer, brasileiro aqui, que estuda a educação do Brasil e como melhorar a educação. E, então, eles ofereceram o espaço e estão apoiando também o coquetel que a gente vai ter mais tarde. A Cristina Antunes, que é a coordenadora do Centro Lehman, que fez toda a articulação e ajudou a gente a organizar todos os detalhes da reunião. E o prédio, que aqui é onde está abrigado o Stanford Graduate School of Education. E uma das questões do Centro Lehman, do PubTech para a gente, é trabalhar na ciência, mas também conectar com tecnologia e com educação, com impacto social. Então, por isso que a gente também tem um pitch de impacto social. Então, é muito importante, pelo menos, eu acho, para mim, estar perto da escola de educação e saber mais do que está acontecendo. Bom, bem-vindos aqui a Stanford. Obrigado pela presença, felizmente em massa aqui de brasileiros. É sempre bom ver tanta gente numa apresentação de pesquisa de brasileiros. E eu só queria rapidamente falar um pouco sobre o que a gente faz aqui, porque no último encontro eu vi que muita gente tem interesse em educação e tal, então queria explicar um pouco o que é o Centro Lehman e tudo mais. Bom, o Centro Lehman é financiado pela Fundação Lehman, que é ligado à família do Jorge Paulo Lehman no Brasil, que vocês conhecem. E talvez vocês saibam, por exemplo, que a Fundação Lehman tem várias bolsas para várias universidades nos Estados Unidos, né? Mas o Centro Lehman é bem diferente disso, não é só um programa de bolsas, e é isso que eu queria falar nesses 5 minutos. A primeira coisa é que o nosso diagnóstico de qual o primeiro passo para resolver os problemas da educação no Brasil, né? E acho que a gente nem precisa falar sobre por que isso é uma prioridade e tudo mais, é que não adianta jogar dinheiro no problema. A gente precisa jogar cérebros no problema, né? E é assim que os Estados Unidos colocou o homem na Lua, grandes problemas foram resolvidos. Não é simplesmente você jogar dinheiro num sistema que muitas vezes não funciona, né? Porque daí o dinheiro só vai amplificar os problemas que o sistema tem. É você pegar as melhores pessoas, os melhores cérebros e colocar para pensar como melhorar uma coisa, como criar uma coisa nova. Então, a ideia do Centro Lehman é trazer os melhores cérebros do Brasil, ou uma parte deles, para pensar educação.
e para serem líderes na implementação de novos modelos, novas ideias, novos paradigmas na educação brasileira. Então, a gente quer, em 10 anos, formar 150 pessoas, mandar de volta para o Brasil e a gente quer que eles ocupem posições-chave no Ministério da Educação, Secretarias da Educação, empreendedorismo, criando empresas e tudo mais. Tal. Para isso, a gente tem vários programas de bolsas aqui e também um programa de pesquisa, que eu vou rapidamente falar. A gente tem bolsas de mestrado, doutorado, MBA, para pesquisadores visitantes, para pesquisadores de curta duração, que é 1 ou 2 semanas. E a gente tem um programa também de 1 semana para quem trabalha com formação de professores no Brasil. Então, a gente tem mestrado em várias áreas aqui da educação, tem esse MBA, que é misto entre a Escola de Negócios e a Escola de Educação, que é um programa original de Stanford, que já tem quase 40 anos, é um full MBA, mas que também tem várias disciplinas de educação e você sai com um dual degree de MA e MBA. E a gente espera, com esses programas todos, formar essas 150 pessoas em 10 anos e, com a ajuda da Fundação, colocar eles em posições de decisão e de formulação de políticas públicas. Essa é uma metade do centro. A outra metade é pesquisa mesmo. Então, a gente ativamente estabelece parcerias com universidades no Brasil, centros de pesquisa e tudo mais, e faz pesquisa em políticas públicas, em novas tecnologias, em inovação, em várias áreas relacionadas à educação, e publica a pesquisa e também tenta criar laços mais concretos entre universidades no Brasil e Stanford e outras universidades americanas, né? Então, o centro tem esses dois lados, de pesquisa e de formação de capital humano, capital intelectual. A gente faz muita questão de explicar para as pessoas que elas têm que voltar para o Brasil e ter isso como missão de melhorar a educação pública. E a gente já tem alguns dos nossos alunos já voltaram, já estão trabalhando em instituições públicas, privadas, Banco Mundial, essas coisas, tudo mais. E eu acho que eu só queria terminar dizendo que a gente tem, às vezes, um pouco no Brasil a cultura de falar a gente precisa resolver o problema da educação, a gente precisa de mais investimento na educação, a gente precisa dar um jeito, mas e às vezes eu penso na analogia com a saúde, por exemplo. Imagina se a gente ficasse pensando, a gente precisa achar uma cura para o câncer ou para, enfim, qualquer doença. A gente realmente precisa fazer isso, a gente precisa de mais dinheiro para... Mas não adianta só falar e só vontade política. A gente precisa ter as pessoas tecnicamente preparadas para criar essas soluções. Ninguém vai curar o câncer ou, enfim, qualquer doença séria, grave, difícil, só com canetadas de políticos ou leis ou incentivos. A gente precisa de gente formada nos melhores lugares, pensando, formulando essas coisas. E educação, muitas vezes, a gente tem a ideia de que é um problema meio resolvido, que a gente não precisa, não existe pesquisa em educação, é só pegar e passar uma semana nos Estados Unidos, ou na Finlândia, ou na Coreia, copiar soluções lá que as pessoas têm e fazer no Brasil. E a gente sabe que não é nada assim, né? Que a gente precisa formular políticas que sejam apropriadas para o Brasil, que sejam efetivas no Brasil, que não adianta pegar um modelo da Coreia do Sul e levar para o Brasil, porque são realidades completamente diferentes. Não adianta copiar coisas do resto do mundo, a gente precisa realmente formular uma política, e isso precisa de pesquisa baseada em evidência, novas ideias, e gente tecnicamente, filosoficamente preparada para fazer tudo isso. E é um trabalho difícil, demorado, que vai demorar uma geração toda, né? Mas eu gosto de dizer que, claro, a gente podia ter começado isso há 30 anos atrás, né? Mas sempre tem 2 momentos para você começar a resolver um problema dessa dimensão, né? Ou 30 anos atrás, ou hoje. E a gente está tentando fazer isso hoje. Então, obrigado e vamos aos nossos palestrantes. Obrigada, Paulo. Então, agora a gente vai começar as palestras. Vão ser 15 minutos de palestra. 15 minutos. E 5 para perguntas e respostas. E, então...
Oi, boa noite a todos. Meu nome é Stefano, eu sou postdoc aqui da Escola de Medicina em Stanford. E eu estou aqui para apresentar hoje a Lívia Eberlin. Então, a história, como eu conheci a Lívia, eu estava com um amigo meu brasileiro, nós estávamos conversando em português no corredor do laboratório dele, e de repente ela vira para a gente, ela estava usando um equipamento no laboratório desse meu amigo. Vocês são brasileiros? E a gente começou a conversar, ela contou onde ela tinha feito a graduação dela, a Lívia fez a sua graduação na Unicamp e doutorado na Universidade de Purdue, então ela está aqui nos Estados Unidos faz um tempo, e ela veio para Stanford para fazer o pós-doc dela em 2012. Mas depois, mais tarde, o Luiz já não está mais aqui, ele aceitou uma posição de professor em outra cidade, mas ele me mandou um e-mail, olha, você lembra a Lívia que nós conhecemos lá no meu laboratório? Olha isso, e ele me mandou um link, e eu fui olhar, e daí eu vi que a Lívia, em 2012, a tese de doutorado dela, foi eleita a melhor tese de química dos Estados Unidos, e por causa disso ela também recebeu um prêmio chamado Nobel Laureate Signature Award. E em 2014, a Lívia também recebeu uma bolsa de pesquisa muito prestigiada da L'Oréal para mulheres. E, para terminar, agora em 2015, a Lívia também foi citada na lista da Forbes dos 30 cientistas top do mundo abaixo de 30 anos. E hoje eu fiquei sabendo que ela acabou de receber uma oferta de emprego para se tornar PI aqui não em Stanford, mas aqui nos Estados Unidos. E desde então eu sou um grande fã dessa moça e vou chamar ela aqui agora para vocês saberem um pouco mais do trabalho dela. Lívia. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, português super enferrujado, ok? Vou fazer o meu máximo e 15 minutos também, vamos ver. Mas é uma honra, um privilégio estar aqui falando com vocês, contando um pouco sobre o meu trabalho, desenvolvendo uma técnica nova, uma técnica química para imageamento molecular, para diagnóstico de câncer. E a principal aplicação dessa tecnologia tem sido no meio cirúrgico, para detecção de câncer durante cirurgia. Bom, eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui na plateia conhecem alguém que já teve câncer. E o tratamento mais comum para a maioria dos cânceres sólidos, e câncer sólidos é câncer de pâncreas, câncer do cérebro, câncer de próstata, câncer de mama. O principal tratamento é a remoção cirúrgica. Então, se alguém for diagnosticado com câncer, o médico vai sugerir que se faça uma remoção cirúrgica. Por exemplo, aqui nesse slide eu estou mostrando o Dr. Poutsides, ele é o meu colaborador aqui na Stanford Medical School, e ele está fazendo uma cirurgia de remoção de câncer de estômago. E, em teoria, parece que a cirurgia é um tanto quanto fácil, né? Você vai, abre a pessoa, vê o câncer, né? O cirurgião vê o câncer, remove o câncer e acabou a história. Mas, em prática, não é assim. Em prática, na verdade, há uma grande dificuldade na remoção completa do tumor. É muito difícil para o cirurgião saber, na região das margens do tumor, se ainda há câncer ou não. E isso é muito importante para o tratamento do paciente, porque se câncer é deixado para trás dentro do organismo da pessoa, há uma grande chance de que o câncer vai voltar, vai se desenvolver novamente, que a pessoa vai ter que ser tratada novamente e provavelmente também vai ter metástase. Então, para a situação do tratamento do paciente, a melhor parte da cirurgia seria a remoção completa do tumor e realmente daí o paciente tem a maior chance de sobrevivência. Isso, durante a cirurgia, é feito pelo patologista. Um patologista é um médico que é especializado em olhar os tecidos. Então, o patologista pega um microscópio e ele recebe o tecido do cirurgião, ele congela o tecido, corta o tecido, colora o tecido com tintas, e daí ele olha no microscópio e vê, baseado no formato das células, se a célula é normal ou se a célula é de câncer. Então, por exemplo, aqui de uma forma bem simplificada, um tecido normal normalmente tem células normais que são muito bem organizadas, que tem um formato muito bem definido. Um tecido de câncer está se proliferando, está crescendo, está invadindo. Então, o formato das células não é bem definido e a organização também não é definida. Então, quando o patologista olha esse tecido no microscópio, ele consegue dizer esse tecido tem câncer ou esse tecido é normal.
Mas o problema é que durante a cirurgia, o processamento do tecido é feito muito rápido. Quando você congela um tecido, imagina, quando você congela uma carne, tem a formação de gelo, não tem? Esse gelo destrói as células. Então, a morfologia das células, o formato das células ficam comprometidas. Então, quando o patologista olha no microscópio, é difícil para ele saber essa célula está com uma morfologia diferente porque é câncer ou porque simplesmente pelo processamento do tecido não acabou destruindo a morfologia da célula. Então, de fato, né, em cirurgias gastrointestinais, por exemplo, em 30% dos casos, a patologia está errada. Em 30% dos pacientes, o cirurgião termina a cirurgia e, de fato, a margem, a redondeza do câncer não se sabe com certeza se todo o câncer foi removido ou não. Além de tudo isso, a patologia pode demorar até 1 hora durante a cirurgia. Então, o paciente fica aberto, exposto, o cirurgião fica esperando uma resposta. E isso realmente pode causar um grande dano, tanto no tratamento quanto no andamento do hospital e da logística da cirurgia. E essa tecnologia, embora tenha todos esses problemas, ela tem sido utilizada no meio cirúrgico nos últimos 100 anos. Isso só fazendo uma analogia. 100 anos atrás, esses eram os telefones que nós tínhamos. Esse foi o primeiro telefone utilizado para uma ligação intercontinental aqui nos Estados Unidos. Hoje em dia, a gente tem um iPhone, lógico. 100 anos atrás, esses eram os carros que nós temos. E hoje em dia, a gente tem esses super carros que são super legais. 100 anos atrás, a gente tinha um patologista olhando o tecido. E hoje em dia, a gente tem um patologista olhando o tecido. Então, de uma forma, a gente não desenvolveu nenhuma tecnologia nova para detectar câncer durante a cirurgia. Foi aí que a gente veio com a ideia. Como químicos, a gente tem que desenvolver uma tecnologia que seja muito mais poderosa e muito mais eficaz na detecção de câncer do que a patologia. Nos últimos 100 anos, a gente fez grandes descobertas com técnicas de biologia molecular na composição química e biológica das células. Por exemplo, nós sabemos, mesmo que você não saiba muito de biologia e química, você lembra que as nossas células são formadas de ácidos nucleicos, DNA, RNA. Nós somos formados de proteínas, nós somos formados de açúcares, de lipídios, de metabólitos e de metais. Essa é a maioria da massa magra da célula. Algo que foi descoberto e que é muito interessante é que as células de câncer têm um metabolismo completamente diferente das células normais. O que isso significa? Se você analisar a célula de câncer, a composição química, as moléculas da célula de câncer são completamente diferentes da célula normal. Aí que vem a nossa ideia. A gente tem que desenvolver uma técnica química para detectar os constituintes moleculares do tecido. E daí a gente pode falar para o cirurgião, olha, baseado na química, baseado na composição molecular desse tecido, que é independente da forma das células, independente da morfologia, com certeza aqui tem câncer, ou com certeza aqui não tem câncer. Esse foi o nosso objetivo. Então, a gente desenvolveu essa tecnologia, que em inglês é chamada de Desorption Electrospray Ionization Mass Spectrometry Imaging. Não tem nome em português, mas, embora o nome seja um pouco complicado, a técnica é simples, ok? Acreditem. Então, imagine que você tem um tecido humano que acabou de sair da cirurgia. Se você coloca numa plataforma móvel, você pode analisar todas as posições desse tecido e analisar a composição química das células. O que a gente utiliza é um spray. Imagina um spray como um spray de perfume. A gente usa um gás, nesse caso é o nitrogênio, e a gente usa solvente, água, álcool, solventes orgânicos. A gente direciona esse spray para o tecido humano. O spray interage com o tecido e remove as moléculas. É como se você estivesse lavando o tecido. Então, as moléculas, os lipídios, os metabólitos, as proteínas, a gente extrai do tecido e essas moléculas vão... Essas moléculas vão para o espectrômetro de massas. O espectrômetro de massas é uma balança analítica bem sofisticada. Não vou entrar em detalhes, mas é uma técnica analítica que foi... Aqui eu fiz o meu doutorado utilizando essa tecnologia.
O espectrômetro de massas, quando essas moléculas entram dentro dele, ele mede a massa das moléculas e a quantidade. Então, se as células de câncer têm diferentes moléculas e diferentes quantidades, a gente consegue ver, pela medida do espectrômetro, que eles são diferentes. Como bons químicos, a gente sabe que a massa corresponde a uma fórmula química, e com a fórmula química a gente sabe qual que é a molécula. Então, além de saber esse espectro, esse perfil químico é diferente em câncer e normal, a gente sabe exatamente quais são os biomarcadores, exatamente quais são as moléculas. Então, a gente também está fazendo uma descoberta do ponto de vista biológico e bioquímico sobre a biologia do câncer. Bom, nós começamos, então, o nosso projeto e a primeira hipótese que a gente teve foi que a nossa tecnologia pode ser usada para detectar esses espectros, esses perfis moleculares de câncer e de tecidos normais. Então, por exemplo, aqui é só é representativo. Esse é um espectro típico de um tecido normal, de estômago. E esse é um espectro representativo no tecido de câncer. Então, mesmo se você não entende nada dos picos nesse espectro, só por comparação, os perfis são completamente diferentes. Então, se a gente conseguir fazer isso em tempo real durante a cirurgia, a gente pode dar essa informação para o médico em menos de 1 minuto. Okay? Então, nós começamos a coletar uma variedade de dados. Nós trabalhamos com centenas de tecidos de câncer, com uma variedade de câncer também. Eu vou mostrar resultado para 2 dos meus principais projetos. E o que aconteceu? A gente acabou se inundando em dados, picos e picos e picos. A maioria das vezes a gente sabia o que eles eram, mas a gente realmente precisava de um método matemático, um método estatístico que olhasse todos esses picos, toda essa informação química e fizesse algum sentido. E fizesse de uma forma automática, porque se você desenvolve um método e o médico tem que olhar um espectro, nunca queria dar certo em tempo real. Então, a gente colaborou com o professor Rob Tibshirani, aqui no Departamento de Estatística em Stanford, e a gente utilizou e mudou alguns métodos matemáticos que ele desenvolveu, uns algoritmos, para estar tratando esses dados. E a gente desenvolveu um modelo baseado numa série de biomarcadores para estar dizendo se o tecido é câncer ou se o tecido é normal. E com esse método, a gente conseguiu 98,8% de exatidão no diagnóstico de câncer. Então, o nosso método, de uma forma simplificada, a gente faz análise química usando um spray de solvente. A gente tira as moléculas, manda para o analisador de massas. A gente usa a análise estatística para estar tratando os dados e interpretando os dados. E depois a gente dá o resultado para o cirurgião. Para o cirurgião, a gente diz, esse tecido tem câncer, então é positivo. Ou a gente diz, esse tecido não tem câncer, o tecido está negativo, está tudo ótimo. Agora, o que é mais impressionante desse método é que tudo isso pode ser feito em menos de 5 minutos. Então, você imagina um cirurgião em tempo real, você faz uma análise química, roda a estatística, tudo no computador já automatizado, e a gente dá essa resposta, câncer, não tem câncer. 5 minutos, e a exatidão, na maioria dos estudos que a gente tem feito, mais do que 98% de exatidão na detecção do câncer. Okay? Então, voltando para o meu colaborador, o Dr. George Poutsiris. A gente começou um pilot study aqui no hospital. A gente conseguiu 50 pacientes que se inscreveram no nosso estudo. Então, quando ele tinha um paciente, ele me ligava, eu saía correndo da química, atravessava a rua, ia lá, e a gente coletava o tecido durante a cirurgia para fazer análise, para ver esse método realmente funciona. E na cirurgia do estômago, do câncer de estômago, imagina que o câncer está aqui nessa porção de baixo do estômago, o doutor remove essa parte aqui em azul, a remoção cirúrgica, e daí ele quer checar ao redor desse câncer, nessa parte, a margem cirúrgica 2, a margem cirúrgica 1, ainda tem câncer? Porque se eu falar tem câncer, ele vai cortar mais, porque ele quer remover todo o câncer. Então, a pergunta é, o câncer foi todo removido? Daí que a gente usou a nossa tecnologia para responder essa pergunta. Então, por exemplo, aqui são um dos resultados. Oh, nossa, eu acho que é porque, não sei. No meu computador não está assim. Bom, mas o importante são os resultados que estão aqui.
Pelo método químico e estatístico, você pode ver que tanto a margem 1 quanto a margem 2 estão completamente sem câncer. Então, azul e verde é o resultado da estatística. Os dois são tecidos normais. Tecido normal de estômago ou músculo. Câncer seria em vermelho. Essa foi uma cirurgia bem tranquila, poucas horas, ok? A próxima cirurgia. Essa cirurgia, eu acho que demorou umas 12 horas. O cirurgião tirou essas margens e os patologistas, por várias horas, ficaram olhando o tecido e não conseguiam chegar numa conclusão. A morfologia estava tão bagunçada das células que eles não sabiam se tinha câncer ou não. A gente fez a nossa estatística e o que a gente achou? Ambas as margens ainda tinham câncer. Então, a gente dá esse resultado em tempo real para o cirurgião e ele sabe se ele retira mais tecido ou não. Isso realmente é uma questão de vida e morte. É um paciente que vai ter um diagnóstico muito mais preciso e vai saber como ser melhor tratado. Então, nesse caso, a patologia realmente não podia ajudar e o método químico a gente conseguiu uma exatidão de 98,8%. Mais um exemplo só. Essa é uma colaboradora minha da Harvard Medical School, Alexandra Golby, e ela trabalha, ela é especialista em remoção de câncer de cérebro. Você imagina que você tem um câncer que é importante saber as margens, seria o câncer de cérebro. Além disso, câncer de cérebro é o sistema que os médicos estão mais preocupados em não retirar tecido normal. Você não quer tirar tecido normal que não tem câncer, porque é um tecido muito funcional, lógico. Você não quer comprometer a vida do paciente pós-cirúrgico. Então, a gente trabalhou com ela, e o mais impressionante desse trabalho é que, além de dizer se tem câncer ou não, a informação química e molecular que a gente consegue pelo nosso método também diz o tipo de câncer, o grau do câncer e a concentração de células. Então, a informação não é só câncer ou não, a gente pode ir muito além disso. A química é tão rica, a informação molecular é tão rica que vai além de qualquer método olhando em morfologia e formato. Isso são centenas de moléculas que a gente está detectando e ajudando no diagnóstico cirúrgico. Mais um minuto. A gente coletou também tecido durante a cirurgia. E a gente correlacionou os nossos resultados com os resultados de ressonância magnética. Então, aqui é um cérebro, né, a cabeça do paciente, e em verde é o tumor que a pessoa tinha. E a gente coletou as amostras A, B, C, D nas margens do tumor. E a gente fez a análise para concentração de células de câncer e análise do grau. E como você pode ver aqui na borda do câncer ainda tinha uma grande concentração de células de câncer. Então, isso era uma informação muito importante para o cirurgião durante a cirurgia. Bom, para terminar, essa tecnologia desenvolvi durante meu doutorado em Purdue University. A gente trabalhou com o pessoal de Harvard, Indiana Medical School, Stanford Medical School. Tem mais um grupo na Europa que também está desenvolvendo tecnologia semelhante. Mas a minha visão é que com esses espectrômetros, claro, custam 300 mil, 500 mil dólares. Mas com o desenvolvimento e com o desenvolvimento da tecnologia, hoje nós temos espectrômetros que são miniaturizados, que pesam 5 quilos. E são baratos. Então, a minha visão é que, no futuro, todos os médicos, todos os centros cirúrgicos vão ter um espectrômetro de massas, vão ter essa tecnologia, vão ter um tablet, que, em tempo real, eles vão analisar um tecido, receber a informação com 99% de certidão, o paciente está ok, e, dessa forma, a gente vai ajudar no tratamento e na cura dos pacientes de câncer. Muito obrigado. Eu não sei se Perguntas? Não, eu tenho duas perguntas. Uma é mais técnica. Carlos Pantoja, eu estou fazendo pós-doutorado em Berkeley, na UC Berkeley, trabalhando com neurociência. E a primeira pergunta é qual é a resolução espacial dessa técnica? Assim, qual o tamanho de cada pixel daquele? E a segunda, se vocês já fizeram algum estudo... Eu não sei exatamente qual seria a melhor maneira, se seria, sei lá, randomizado, duplo cego, para mostrar que realmente há um efeito na mortalidade. Assim, pelos dados que você mostrou, parece óbvio que vai haver, mas se realmente tem como você medir, né, e mostrar que o
espectrômetro de massa é realmente melhor do que o patologista no mundo real. Assim. Sim, então quando eu falei que a gente tem 99% de exatidão, é comparando com a patologia num tecido que foi utilizado sem ser com immunohistochemistry, com outros testes que não seria o normal H&E staining, que é usado todo dia. Então a gente usou para desenvolvimento do método tecidos que tinham um diagnóstico muito claro. Então, com certeza era câncer. E para desenvolvimento do médico estatístico, a gente tinha 100 amostras que eram do treinamento, né, do training set. Daí a gente usou um grupo de amostras completamente independentes que nunca passaram pelo classificador, que a gente testou nesse grupo de amostras independentes. Aí que a gente conseguiu os valores de exatidão do método, de 99%. A resolução espacial, por espectrometria de massa e imageamento, com essa tecnologia a gente consegue, o máximo de resolução é 30 micrômetros. Outras tecnologias, tipo SIMS e MALDI, a gente consegue menos do que submicrômetro, 500 nanômetros. Mas demora muito, muito mais tempo, né? Do que se você diminui a resolução, daí a sua análise demora um tempo muito grande. Eu respondi a sua pergunta. Meu nome é Marcos Dutremelo. Eu de interesse em saber como é que você preparou a sua amostra, porque é uma amostra sólida. Uhum. E o espectrômetro de massa, ele normalmente é um gás ou mesmo líquido. E quanto tempo isso levou? Isso foi um problema de otimizar essa técnica? Então, isso eu esqueci de mencionar isso. A tecnologia que a gente usa, essa Desorption Electrospray Ionization, é um ramo novo em espectrometria de massas. Então, a amostra é feita em tempo real, a análise é feita em tempo real e sem modificação. Então, não há preparo de amostra. Tudo isso é aberto. Não é em vácuo, nada. Então, a amostra é a física mesmo, é o tecido, e a gente faz um spray, tudo em temperatura ambiente, em pressão ambiente, e é sugado para dentro do espectrômetro, né, usando o vácuo do capilar. Mas a gente não faz preparo de amostra. O solvente não tem nenhuma composição, é só água e metanol, e é o tecido, ou é tecido que a gente corta, né, com sectioning, ou é tecido normal mesmo, um tecido... Você pode só esclarecer o que é esse spray? Como é que funciona? Sim, o spray, ele é 2 capilares de sílica no capilar externo, ou pode ser também de stainless steel. O capilar externo é o gás, nitrogênio, e o capilar interno é o solvente. Então, é um spray mesmo, como se fosse uma ducha, só que bem pequena, né? Micrômetros. Então, a gente faz um spray e tem um spot, que é mais ou menos 30 micrômetros, o máximo que a gente consegue. Normalmente 100 micrômetros, mas a gente consegue otimizar. E a análise é feita em tempo real, nas amostras reais, nas amostras como elas estão. A gente não faz nenhum processamento na amostra. Então, isso que permite, durante a cirurgia, a gente pegar um tecido e fazer a análise em tempo real. Obrigado. Uhum. Geraldo Fernandes. Você vê a possibilidade também de desenvolver essa biblioteca química sua para antes, na verdade, do desenvolvimento do câncer? Porque se você tem todos esses graus antes, você consegue desenvolver toda a ontogenia disso, né? E aí, na verdade, você não estaria tratando o câncer justamente antes. Ótima pergunta, ótima. Várias pessoas estão interessadas em fazer isso, achando marcadores, né, de early stage or early cancer. Daí seria mais com sangue, né, com amostras que seriam desse tipo. Eu não faço nenhum tipo de trabalho nesse ramo, o meu mais é diagnóstico em tempo real, mas há muito interesse, é uma área muito quente, essa, né, de detecção, early detection de câncer. Então, eu acho que daria para utilizar a tecnologia, com certeza. Obrigado, Olivia. Obrigada. A gente tem que ir agora para o próximo palestrante. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode encontrar a Lívia e perguntar para ela depois. Boa noite a todos. Meu nome é Gustavo, eu também sou pós-doutorando aqui de Stanford, na Escola de Medicina. E eu vou apresentar o nosso próximo palestrante, o Ivan, que também é meu amigo e colega de profissão. Bom, o Ivan, eu conheci ele, vou falar um pouco de história também, né? Eu conheci ele recentemente na casa de um amigo e nós estávamos jantando e provavelmente tomando uma ou outra cerveja. E eu lembro perguntando, Ivan, o que tu faz, cara? Trabalho na NASA. Eu falei, pô... Quantos de vocês conhecem alguém que trabalha na NASA?
E foi bem legal, ele começou a falar do projeto dele, eu vou deixar isso mais com ele. Bom, um pouco do Ivan. O nome dele é Ivan Paulino Lima. E ele é doutor, ele é graduado na UEL, em licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas. Ele também obteve na UEL o mestrado em Genética e Biologia Molecular, com um grau de distinção. UEL, Universidade Estadual de Londrina. Desculpa. Durante esse tempo na UEL, Universidade Estadual de Londrina, ele foi professor colaborador e também participou de um documentário científico produzido pela emissora japonesa NHK sobre exploração espacial e terraformação de Marte. Depois de Londrina, o Ivan se mudou para o Rio para fazer o doutorado em Biofísica pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Durante esse período, o Ivan também fez estágio sanduíche na Open University, na Inglaterra. Depois ele veio para cá para fazer o pós-doutorado na NASA. Ele é o primeiro biólogo brasileiro formado no Brasil a atuar na NASA. E para realizar os estudos aqui, ele obteve a bolsa da própria NASA, que é a NASA Postdoctoral Program da Oak Ridge Associated Universities, right? E hoje o Ivan agora vai nos contar um pouco mais sobre o seu trabalho de organismos extremófilos, biologia sintética e exploração espacial. Pessoal, obrigado pela presença de todos aqui. Queria agradecer o convite da comissão organizadora. Um prazer falar sobre assuntos tão interessantes, né? É um prazer para mim falar sobre isso. A gente vive hoje numa época que é dominada por ciência e tecnologia. E grande parte da contribuição de ciência e tecnologia vem da área das ciências biológicas. E dizem que o século XXI é o século da biologia, grandes avanços que a gente já começa a ver, né? Mas também outras áreas da ciência, como a astronomia, tá bastante evidência, né? Na mídia. A gente ouve falar bastante em astronomia, principalmente com a descoberta dos exoplanetas, planetas que orbitam outras estrelas. Então abre perspectiva para a exploração, né, de outros lugares fora da Terra, né? Então é um prazer para mim falar sobre esses três assuntos: organismos extremófilos, biologia sintética e exploração espacial. Eu pretendo esclarecer as dúvidas das pessoas no final da apresentação e também depois no networking, caso alguém tenha dúvidas, né? Bom, então, o que são organismos extremófilos? São seres vivos adaptados a condições extremas do ponto de vista físico-químico, de estabilidade das moléculas mesmo. Então, organismos que toleram essas condições, ou mesmo são adaptados a essas condições, que não conseguem viver em outras condições, são chamados de organismos extremófilos. E os organismos extremófilos, a maior parte, como acontece com qualquer tipo de diversidade dos seres vivos, existe uma predominância de micro-organismos, né? Os micro-organismos predominam em qualquer ambiente, inclusive dentro do nosso corpo mesmo. A gente tem mais células de micro-organismos no nosso corpo do que células humanas, né? E isso levanta um questionamento filosófico também. Então, não é diferente para qualquer ambiente natural. Então, quando se fala em organismos extremófilos, a maioria são micro-organismos, bactérias, né, seres procariotos. E a descoberta dos organismos extremófilos aconteceu na década de 60, né, com o microbiologista Thomas Brock, pesquisando amostras do Parque Nacional de Yellowstone, né, os geysers que tem lá em Yellowstone. Então, naquela época, acreditava-se que o limite de temperatura para a existência de seres vivos era em torno de 60, 70 graus, não passava muito disso. E ele conseguiu isolar micro-organismos capazes de crescer a 80, 90 graus, chamou de termofílicos, adaptados a alta temperatura. E hoje já existem micro-organismos hipertermofílicos, que vivem a 120 graus, claro que uma pressão maior. E assim como a temperatura, existem outros parâmetros ambientais que definem diferentes tipos, diferentes categorias de micro-organismos extremófilos. Então, quanto mais a gente explora o nosso planeta, mais a gente encontra exemplos de seres vivos habitando nos ambientes mais inóspitos, né, na Antártica, em lagos subglaciais, fumarolas submarinas, né? É difícil encontrar um lugar no nosso planeta que não exista vida. A gente sabe que aqui no nosso planeta, onde tem água,
Se você procurar qualquer amostra de água do ambiente, vai ter algum tipo de vida ali. Então, esses avanços na biologia faz a gente pensar, né, levantar a possibilidade de que talvez exista exemplos de vida em outros ambientes do Sistema Solar, como, por exemplo, o planeta Marte. O planeta Marte é o planeta mais parecido com o planeta Terra, né, em termos de relevo, a inclinação do eixo de rotação, o período de rotação, o período de translação. Então, bastante parecido com a Terra, e acredita-se hoje em dia, com as pesquisas da NASA, que o planeta Marte já teve condições para ter vida microbiana no passado. Muito provavelmente por um período muito breve da história de Marte, há bilhões de anos. Então, já teve condições para ter vida. Outros locais do Sistema Solar também, atualmente, reúnem condições para a existência de vida como a conhecemos, ou seja, baseada em carbono, baseada no mesmo tipo de metabolismo que a gente conhece. Por exemplo, a Lua Encélados de Saturno. É uma lua pequenininha que tem orbitando uma das, sei lá quantas, 60 luas de Saturno, que tem muita água ali. É um oceano subglacial, então provavelmente tem fontes geotermais ali. Também a influência da gravidade de Saturno contribui para a ejeção de material líquido, que foi confirmado que esse líquido, esses geysers que saem da lua de Saturno, de Encélado, é predominantemente água. Então, é como se fosse um local do Sistema Solar, um destino para a exploração espacial, em que está emanando amostras grátis ali para a caracterização de moléculas orgânicas, um destino certo para as missões espaciais futuras. E outro destino seria a Lua Europa, do planeta Júpiter. Também uma lua, dessa vez, bem maior que o planeta Mercúrio. Também um lago gigantesco, muita água subglacial, também com geysers, atividade geológica, que torna possível a existência de água líquida na região subglacial. Então, se a gente for para pensar, esses outros locais do Sistema Solar que são propícios para a vida como a gente conhece, só foi possível a gente conseguir essas informações com o advento da tecnologia espacial, que aconteceu ao mesmo tempo da descoberta dos micro-organismos extremófilos. O auge ali da corrida espacial foi na década de 60, né? E pela primeira vez na história da humanidade, a gente é capaz de estabelecer contato físico com corpos celestes que há milênios, poucos milênios, eram considerados deuses, né? Por exemplo, no dia 20 de julho de 69, quando o ser humano conseguiu pousar uma astronave tripulada na Lua, conseguiu estabelecer um contato físico com um corpo celeste que era considerado há alguns milênios a deusa Selena da antiga Grécia. E assim como a Lua vai ter o quê? Marte daqui a algumas décadas, daqui a alguns séculos. Então, é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de acessar essas informações usando o método científico. E cada vez mais existe uma grande possibilidade de exploração do Sistema Solar. Não só em termos do impacto filosófico que isso causa. Isso abre uma gama, uma perspectiva de exploração muito grande, exploração dos recursos minerais do Sistema Solar. Existem companhias, hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, principalmente a Deep Space Industries e Planetary Resources, que estão planejando a mineração de asteroides. Né? A gente tem os recursos minerais, os recursos naturais aqui do nosso planeta são esgotáveis aqui no nosso planeta. Mas se a gente for pensar no Sistema Solar, é virtualmente inesgotável. E essa indústria promete ser uma indústria de trilhões de dólares, né, que os principais magnatas aí estão investindo pesado, porque a tecnologia para fazer a mineração dos asteroides já existe. O que é preciso é desenvolver, criar mecanismos para que isso se torne realidade. A exploração de um asteroide é muito mais fácil do que você pousar uma sonda num planeta, por exemplo. Não tem a resistência da atmosfera. E existe um tratado da Organização das Nações Unidas em que proíbe a apropriação de qualquer corpo celeste. Nenhuma nação, ninguém pode se apropriar de um corpo celeste. Mas não diz nada sobre a exploração in situ. A exploração in situ, a mineração e o aproveitamento dos recursos, né? Então, uma perspectiva muito interessante para o futuro. Isso tudo dentro do Sistema Solar, né? O que está acontecendo fora do Sistema Solar? Como eu disse, a astronomia vive hoje uma revolução científica que muitas vezes passa desapercebido para o público leigo e até mesmo para alguns cientistas que não são da área.
Existe o primeiro exoplaneta que foi detectado foi em 95, né? Então faz 20 anos, e nesses 20 anos existe o crescimento do número de exoplanetas detectados, com certeza aumentou muito, né? E uma das principais missões que procuram por exoplanetas é a missão Kepler, que é uma missão que foi desenvolvida aqui na NASA. É um telescópio espacial que fica observando uma região bem pequena do céu. Então, aqui é uma visão da Via Láctea, né? A gente está dentro da Via Láctea. É como se a gente tivesse essa fotografia, é como se a gente estivesse dentro do plano da Via Láctea, vendo de perfil. Então, no perfil da Via Láctea é onde tem a maior concentração de estrelas. Então, a área escolhida foi um pouquinho fora de maior concentração, mas com uma representatividade muito grande. 100 mil estrelas são monitoradas constantemente, e esse telescópio busca trânsitos planetários, que quando o planeta passa em frente à estrela, existe uma diminuição do brilho da estrela. E os astrônomos são capazes de calcular a distância do planeta em relação à estrela e a massa do planeta. Então, até terça-feira, porque esse catálogo ele muda todo dia, então eu fiz uma pesquisa na terça-feira, a contagem de número total de planetas era de 1.523, já detectados com certeza. E os astrônomos fazem uma estatística, né, para extrapolar esses dados, para saber quantos planetas existem com certeza, né, estatisticamente, na Via Láctea. Para cada estrela que a gente olha no céu, existe pelo menos um planeta orbitando. E a maioria deles são sistemas multiplanetários. Mas qual que é o tipo de planeta que a gente está interessado? Planeta que não esteja nem muito perto, nem muito longe da estrela. Então, os astrônomos têm esse conceito de zona habitável, onde a distância da estrela permite uma temperatura onde provavelmente exista água líquida. E é claro que o tamanho do planeta também é importante. Então, um dos sistemas planetários que foram já caracterizados é esse Kepler 186c, que é um sistema multiplanetário, com um planeta na zona habitável muito parecido com a Terra, muito o tamanho e a densidade. E o outro sistema multiplanetário também, o Kepler 62, com 2 planetas parecidos com a Terra na zona habitável, né? E atualmente existem 29 planetas potencialmente habitáveis, ou seja, muito parecidos com a Terra. Claro que esses planetas estão a muitos anos-luz de distância, né? As perspectivas atuais para a exploração desses planetas estão bem longe, não existe tecnologia para se chegar, a menos que a gente embarque numa viagem aí com várias gerações, né? O que, não sei, fica mais para o campo da ficção, né? Então, essa é a visão que você tem à noite quando você olha para o céu, se você for distante da cidade, né? Mas uma visão mais representativa seria uma visão como essa. Cada estrela com seu sistema multiplanetário, né? Então, isso tem um impacto filosófico muito grande e também abre instiga, né, o espírito humano de exploração. O ser humano sempre, em toda a história, depende do espírito de exploração, né, para a sobrevivência. E qual que é o próximo passo, então? O próximo passo que os astrônomos vão se ocupar é a caracterização da atmosfera desses exoplanetas. E com a nova geração, então, dos telescópios espaciais. Esse é o mais famoso, o James Webb, vai ser um observatório espacial, vários campos da astronomia vão se utilizar desse observatório, e principalmente o campo dos exoplanetas. Então, quando o planeta passa em frente à estrela, é um método de trânsito planetário, a luz da estrela tem que atravessar a atmosfera do planeta e, por difração, eles conseguem caracterizar, pelo menos grosseiramente, nos primeiros telescópios, né, a composição dessas atmosferas. E se existir algum gás que, teoricamente, teria que estar em desequilíbrio e permanece lá, pode ser um indicativo de uma bioassinatura. Então, um método indireto de detecção da primeira vez, né, de detecção de vida extraterrestre, de maneira remota. Outra possibilidade de detecção de vida extraterrestre que pode acontecer na nossa geração, imagina, pensando no tempo de vida da humanidade, a nossa geração vivendo agora, a gente tem o privilégio de detectar a vida extraterrestre, uma coisa extremamente possível, cientificamente. Nesses destinos do sistema solar que eu falei, as luas Europa, Júpiter, também pode ser que daqui a algumas décadas os cientistas, as sondas, façam a detecção in situ, né, de formas de vida microbiana. E tudo que os astrônomos vão ter disponível
vai ser a informação dos espectros desses exoplanetas. E não existia até o momento um catálogo de espectros de diferentes formas de vida, né? Então, recentemente, o nosso grupo ali da NASA publicou um artigo em que a gente reuniu diferentes espectros de micro-organismos, espectros ultravioleta, visível e infravermelho, que é o que vai ter mais disponível dos exoplanetas, para que os astrônomos possam, então, comparar os espectros dos exoplanetas com os espectros desses micro-organismos. Porque pode ser que esses exoplanetas que vão ser detectados, que estão sendo detectados, possam ser dominados por um tipo de forma de vida, ou alguns poucos tipos de forma de vida, como a gente vê em alguns ambientes aqui na Terra. Como, por exemplo, aqui na Bay Area, existem as estações de dessalinização da água. Se você olhar uma foto de satélite, uma foto aérea, você vai ver um ambiente dominado por micro-organismos chamados halofílicos, adaptados à condição de alta salinidade. E você vê aquela coloração avermelhada. Então, naquele ambiente, é o que predomina. Então, a ideia foi criar um catálogo com diferentes espectros, diferentes cores de micro-organismos. Então, a gente filtrou as amostras em filtro millipore, fez toda a caracterização microscópica, e os dados estão disponíveis nesse site, qualquer um pode acessar. E a ideia é que esse banco de dados, esse catálogo, cresça com novas contribuições. Então, aqui só um exemplo de um espectro, desde um pouquinho de ultravioleta mais visível e infravermelho próximo. Então, com essa informação, os astrônomos no futuro vão conseguir, já pode começar a utilizar esse catálogo, mas a maior quantidade de dados vão vir com os dados dos telescópios espaciais. Então, esse banco de dados, essa coleção de micro-organismos, foi coletado durante o meu projeto de pós-doutorado aqui na NASA. Então, o meu projeto está relacionado ao isolamento de micro-organismos resistentes à radiação. Então, a resistência à radiação está relacionada à resistência à dessecação, à desidratação. Então, talvez os desertos, os ambientes desérticos, são os melhores lugares para encontrar micro-organismos resistentes à radiação. E, geralmente, micro-organismos resistentes à radiação são pigmentados, né? Então, eu coletei amostras de solo em diferentes desertos, né? Expus essas amostras de solo a radiação ultravioleta e detectei, isolei vários micro-organismos, uma diversidade surpreendente de micro-organismos resistentes à radiação, inclusive um micro-organismo que é mais resistente do que Deinococcus radiodurans para radiação UVC. Deinococcus radiodurans é um modelo de micro-organismo resistente à radiação, é tido como mais resistente, mas não mais, né? Porque a gente já está começando a isolar micro-organismos mais resistentes. A ideia, então, é entender os mecanismos moleculares envolvidos na resistência à radiação e tentar, de alguma forma, transferir essa capacidade para outros modelos biológicos para melhorar a performance desses outros modelos em ambientes extraterrestres, como, por exemplo, o planeta Marte ou mesmo nas estações espaciais, tratamento de água, esgoto, produção de oxigênio, porque no ambiente espacial o nível de radiação é muito, muito, muito grande. Muito mais alto do que aqui. E, conhecendo esses mecanismos moleculares, a gente pode usar ferramentas de biologia molecular. Hoje em dia, com a biologia sintética, a biologia sintética ela é a criação de sistemas e circuitos genéticos que não existem na natureza. Então, conhecendo esses mecanismos, a gente pode aplicar esse conhecimento para diferentes aplicações. Existe um conceito na exploração espacial, hoje em dia, que é a utilização in situ dos recursos naturais, né? Então, quando os exploradores, por exemplo, o Amundsen, o explorador lá dos países nórdicos, quando ele cruzou a Antártica, ele não poderia levar todo o suprimento de água e alimento durante a viagem de meses. Ele dependia de explorar o ambiente. Então, a exploração espacial para o futuro, com certeza, vai depender da exploração dos recursos naturais. E esse aqui é um conceito artístico para colonização de Marte, nas próximas décadas, né? A NASA tem os planos de enviar a primeira missão tripulada para Marte até na década de 2030. Existem algumas iniciativas privadas já estão começando a aparecer, mas que ainda não estão muito bem estruturadas. Mas a NASA tem esse compromisso aí, até 2030, mandar uma missão tripulada a Marte, que vai ser o primeiro passo para a colonização do planeta vermelho. E um outro projeto da NASA, vou falar rapidamente, é testar essas técnicas de biologia sintética num satélite, em parceria com a Agência Espacial Alemã,
para testar diferentes técnicas de biologia sintética, de biologia molecular, em diferentes níveis de gravidade, porque a gente precisa compreender se os mesmos princípios de biologia molecular atuam em diferentes níveis de gravidade. Isso é fundamental para a gente implementar esses planos. Então, por que a gente deve nos focar no espaço além dos problemas da Terra? Né? Em algum momento, a gente vai precisar deixar o planeta Terra, necessariamente, porque todo mundo quer viver, quer dizer, as pessoas normais querem viver quanto mais, né? E a medicina está aí para aumentar a expectativa de vida, para diminuir a mortalidade infantil. Então, o crescimento populacional é inevitável. E, em algum momento, se considerar o espírito explorador do ser humano, a gente vai acabar deixando o planeta Terra. Mas a gente nunca vai esquecer o berço da humanidade. Por mais que a gente venha popular o sistema solar, a galáxia, a Terra sempre vai ser o berço da humanidade. Isso é quase que um fato, só não é fato ainda porque ainda não aconteceu. Mas em algum momento isso é o que se espera da humanidade se quiser continuar existindo. Então, queria só agradecer o meu grupo lá da NASA, em especial a minha supervisora Lynn Rothschild. E, se tiver alguma pergunta, pode fazer agora ou na hora do networking. Obrigado. Muito obrigado, Ivan. Nós temos tempo para uma pergunta. Só um pouquinho. Obrigado, Ivan. Meu nome é Bruno. É muito legal a palestra. Como leigos, a gente escuta muitas coisas sobre a colonização de Marte. A gente acompanhou a Mars Rover. Agora tem os boatos da missão de levar uma pessoa para ir e não voltar ao Marte pela ciência, etc. Você, como pesquisador, você mencionou Enceladus. Qual que são as missões possíveis para os próximos anos que te deixa animado, que você tem vontade de ver acontecer durante o nosso período de vida? Eu acho que a primeira missão que eu gostaria de ver os resultados o quanto antes é a missão para a Lua Europa, de Júpiter, que é onde tem o oceano subglacial. É uma missão que já está em desenvolvimento com o pessoal lá do Laboratório de Propulsão a Jato, em Pasadena. E provavelmente vai ser lançado até 2020. Mas demora para chegar lá, em Saturno, né? Em torno de 6 anos, mais ou menos. Então, quer dizer, é um negócio que está acontecendo agora, mas que vai ter resultado em 2026. Mas eu tenho bastante esperança nesses locais que eu mencionei. Mas eu ainda não sei se é que a gente vai detectar vida em outros vida extraterrestre, na forma microbiana. Não sei se vai ser detectado de maneira remotamente ou in situ, através das sondas que vão ser enviadas do sistema solar. Isso é uma incógnita, eu não sei. Mas qualquer novidade nesse sentido seria interessante, imagino, para qualquer biólogo. Bom, mais uma vez, muito obrigado, Ivan. Obrigado. Boa noite, meu nome é Márcio, eu não sou pós-doc aqui em Stanford e eu represento Tech no PubTech. Então, a gente vai fazer uma apresentação agora que não tem o conteúdo, né, de ciência, mas tem o conteúdo de tecnologia e de empreendedorismo. Vocês devem ter ouvido falar do programa Ciências Sem Fronteiras, né, que é um programa que pega estudantes brasileiros, a maioria na graduação, e manda eles para estudar no exterior, aprender alguma coisa e trazer de volta para o Brasil. E a essência desse programa, né, é trazer o conhecimento, né, desse lugar e trazer de volta para o Brasil. Então, quando se manda alguém para a Califórnia, além do conteúdo científico, além do conhecimento científico, quando se manda alguém para a Califórnia, se espera, né, que a gente traga um pouco para o Brasil, de volta para o Brasil, o espírito empreendedor daqui da Califórnia. Então, o que a gente vai apresentar agora é o resultado, né, da primeira reunião do PubTech lá em São Francisco. A gente fez a primeira reunião lá no consulado e 2 estudantes de graduação do programa Ciências Sem Fronteiras vieram falar com a gente e disseram assim, a gente tem uma ideia, né, de resolver um problema que a gente enfrentou como estudante chegando aqui nos Estados Unidos. E a gente está pensando se essa ideia pode virar um projeto, pode virar um serviço para ajudar outras pessoas e pode, né, no final, virar um negócio. E é esse caminho que eles estão trilhando, de ideia, né, para uma solução,
para uma solução para outras pessoas e possivelmente um negócio. E nesses 3 meses, né, desde dezembro até agora, ela começou nessa evolução. Então, eu queria convidar o Thiago e o Jonas para virem aqui apresentar o projeto deles. Obrigado. Tá ok. Lá no fundo. Não. Lá atrás. Lá no lado esquerdo. Achou? Aqui. Lá no fundo. Tá, então eu já apresentei, sou o Jonas, eu estudo na UCSD. E aqui é o Thiago comigo. E acho muito interessante esse gancho que o Márcio passou pra gente de que, assim, o que mais agrega valor nós estarmos aqui com vocês não é tanto pelo conteúdo, mas mais pelo que a gente passa para vocês. Com esses estudantes, principalmente Ciência Sem Fronteiras, eu não sou, mas eu faço faculdade aqui nos Estados Unidos para voltar ao Brasil um dia, que a gente está aqui na Califórnia aprendendo um outro modo de pensar que vai agregar muito valor para o Brasil. Que o que é? Que tem essa mistura entre vida e trabalho que não tem tanto no Brasil, que o estudante tem seu lado de trabalho, tem seu estudo e tem sua vida pessoal. A gente mistura muito mais que acaba que o nosso trabalho e nossa vida. Então a gente tem essa paixão muito forte pelo problema. E foi assim que surgiu isso, um problema nosso, que nós tivemos a própria experiência, que a gente viu que, cara, tem que solucionar isso e alguém tem que fazer isso. Não tinha ninguém fazendo no mercado, a gente pensou, pô, vamos nós meios engajados juntos fazer alguma coisa para resolver esse problema. Então, para apresentar um pouco aqui, como começou esse problema do Unial, que foi uma experiência própria nossa, que estudantes assim, jovens, assim, 18, 20, 22 anos, indo para um outro país e você tenta procurar moradia. Só assim, você acha que vai ser... Quando você não tem experiência de vida, você acha que é um negócio rápido. Uma semana eu acabo. Aí, assim, passam dias, semanas, meses, procurando de lista em lista em lista. Aí, lá, tudo preço alto, não cabe no budget, lugar muito longe de faculdade. Você fica quase em desespero. Aí, você finalmente vai lá e, pô, achei um lugar barato, perto da faculdade. Legal, vou ficar ali. Aí, quando você chega lá, você conhece os seus futuros roommates e não bate. Tem conflito, de modo diferente de pensar. Às vezes, você quer estudar, você está focado, o cara gosta de balada. Difícil. Às vezes o cara gosta de tudo assim, tinindo na casa, tudo bonitinho, limpar o chão, tudo perfeitamente, mas você quer chegar em casa, tira a calça, tira a camisa, tira o sapato, dorme na cama e apaga. Tem muita essa diferença de mentalidade que acaba gerando muito conflito, que é desnecessário. A gente pensa que, faz parte você ir num lugar novo, você conhecer pessoas diferentes. Faz parte, mas não precisa ser esse conflito tão grande. Que a gente acredita que as pessoas que você conhece são que realmente agregam valor à sua vida. Não são tanto o trabalho que você faz, o que você tem, quanto você tem, mas sim as pessoas com que você está. Então, nós temos essa missão de conectar pessoas que têm valores similares. Então, a gente vê muito esse problema de universitários que estão procurando moradia. E, então, o que a gente quer fazer a gente faz um site em que a gente conecta os estudantes que estão procurando casa com esses lugares que têm casa. E não apenas isso, mas a gente faz de uma forma em que os interesses sejam parecidos. Então, se o cara gosta de política, vai conectar com quem gosta de política. O cara gosta de, gosta de rock pauleiro, vou conectar com alguém que gosta de rock pauleiro. Que é muito mais agrega valor quando você conhece a pessoa, para ter esse potencial assim de amizade, não apenas de amizade, mas realmente um parceiro de vida, sabe? Então, essa proposta que a gente tem muito, resolver esse problema de moradia, que os estudantes, principalmente nos Estados Unidos, mas agora também no Brasil, que tem muita essa transição de cidades, o cara que vai do interior para São Paulo, para USP, que seja, que eles procuram casa, então a gente quer resolver esse problema, facilitar o processo de conseguir uma casa. Não apenas isso, mas a gente também quer tornar mais justa a oferta e demanda, que é muito claro, provavelmente vocês que procuram casas, vocês veem que os preços são exorbitantes. Por quê? Principalmente cidade universitária, tem muito estudante, gente querendo casa, mas está muito caro. Então, a gente quer fazer de uma forma que fique assim, que seja bem claro para todos, que possam realmente, assim, level the playing field, é realmente o termo mais certo para isso. E mesmo se não tiver oferta o suficiente, conectar estudantes que possam, assim, pegar uma república, pegar uma casa e bota mais cama na casa, sabe? Botar pessoas em contato para solucionar esse problema. E é isso agora.
Boa noite, meu nome é Thiago. A gente fez uma pesquisa, né, antes de começar esse website. Queria saber se tinha mais pessoas tendo esse problema além da gente. A gente fez um levantamento aqui nos Estados Unidos e esse número até que faz bastante sentido. Tem cerca de 1,6 milhões de estudantes americanos ou estudantes internacionais vivendo em college towns, em cidades pequenas em que eles precisam buscar moradia. E, bom, já existem muitos sites, muitas outras iniciativas de pessoas tentando resolver esse problema. Logo de cara, provavelmente todo mundo já pensa, quero procurar uma moradia, procurar alguma coisa, anúncio, computador, todo mundo já pensa no Craigslist, que é o que está na ponta da língua de todo mundo. Mas o Craigslist, hoje em dia, ele é uma listagem gigante, não tem nada personalizado no sentido de resolver um problema. Ele é coisa para resolver um problemão. E a gente tem, assim, desses muitos outros competidores que a gente encontrou, muitas outras iniciativas tentando resolver esse problema, a gente percebeu que nenhuma delas estava focada em resolver esse problema da compatibilidade das pessoas. Era simplesmente criar mais portais onde pessoas pudessem anunciar mais imóveis. A gente encontrou um competidor forte chamado Movieha, ele está aqui incubado aqui em São Francisco. E eles têm, assim, eles são o competidor que a gente encontrou que tem o maior overlap com o nosso mercado. Eles estão tentando fazer esse negócio de compatibilidade, apesar de ainda não terem conseguido. Eles acabaram dando uma pivotada e foram para um negócio de fazer parcerias com imobiliárias. Então, eles acabaram expandindo para todos os Estados Unidos, mas não conseguiram resolver o problema da compatibilidade de pessoas. E, assim, como o Márcio falou, a gente começou esse negócio pensando em resolver o nosso problema, tentou ver se mais pessoas tinham esse problema, e depois que a gente percebeu que mais pessoas tinham esse problema, já tinha gente tentando resolver esse problema, a gente agora pensa, poxa, existe esse problema, tem mais pessoas tentando resolver, talvez a gente consiga transformar isso num negócio. E a maneira como a gente enxerga que a gente pode transformar isso em um negócio no futuro é o seguinte: com a prerrogativa de que a gente está tentando colocar junto pessoas com personalidades parecidas, a gente tem uma certa desculpa para poder perguntar para elas coisas que geralmente elas não responderiam com tanta facilidade. E esses dados a respeito das pessoas pode ter um valor muito grande para sites ou pessoas querendo vender coisas para essas pessoas. E a gente foi, então, em busca de formar parcerias com pessoas que trabalham nessa área de Big Data. A gente conseguiu conhecer um pessoal que trabalha com Machine Learning. Eles se interessaram pela ideia, falaram, traz os dados para a gente que vocês estão levantando, a gente vai rodar uns algoritmos em cima dos dados de vocês, aumentar o valor deles. E, além disso, o Márcio também sugeriu para a gente que, além da gente ter esse contato único com o estudante, que é no momento de conseguir uma moradia para ele, a gente tentar criar um vínculo maior com ele, fazer o estudante continuar entrando no nosso site. E o Márcio sugeriu a gente ter um gerenciador de finanças, que seria uma maneira de não só a gente fornecer um serviço inicial para o estudante e depois continuar facilitando a vida dele com um gerenciador de finanças, para eles poderem se organizar a conta de água, luz, todas as contas que eles precisam pagar. E para a gente conseguir continuar crescendo nessa base de dados, conseguir continuar criando novos produtos, de repente novas coisas, a gente precisa expandir para mais universidades, porque agora a gente está acho que eu vou falar depois, a gente está em algumas universidades, mas não está sendo o suficiente para a gente levantar a quantidade, apesar de serem dados de qualidade, não são dados em uma quantidade relevante ainda. Então a gente pensou em um sistema de embaixadores, em que a gente precisa conhecer pessoas em universidades, pessoas que comprassem a nossa briga e que divulgassem o nosso site na universidade, colocassem cartazes, divulgassem a gente nas redes sociais, mas a gente ainda não partiu para esse ponto, porque assim, a gente partiu e deu errado, porque a gente não tinha como continuar incentivando essas pessoas a continuar. A gente resolveu parar um pouquinho isso. E, bom, qual é o status atual? No momento, a gente tem um website a gente tem um website rodando na USP, em São Paulo. A
onde foi relativamente um sucesso. A gente conseguiu um número muito grande de acessos, milhares de mensagens trocadas através do site, milhares de visualizações de telefones, de anunciantes. E aí, com isso, a gente conseguiu agora expandir para a Universidade Federal do ABC. A gente fez parceria com a Associação de Repúblicas de lá. Agora eles divulgam o site para a gente. E a gente recebeu contato essa semana do pessoal do INSPER. O INSPER é uma escola de business muito, muito importante lá do Brasil. E, além disso, aqui nos Estados Unidos, a gente tem o site também funcionando em Humboldt County, que é onde eu e o Vinícius, que não pôde estar aqui hoje, a gente tentou lançar ele aqui nos Estados Unidos também. Não foi um sucesso como no Brasil. E agora que a gente conheceu o Jonas, a gente está indo também para San Diego. A gente vai tentar lançar lá também. E a gente tem muito a fazer. A gente tem muita coisa a fazer e pouca mão de obra. A gente precisa agora... Muita pouca. Desculpa. É o português da Zona Leste aqui de São Paulo. E a gente precisa encontrar mais um desenvolvedor, de repente encontrar alguém que comprasse essa briga com a gente para a gente continuar desenvolvendo o projeto. Bom, essa é a nossa equipe atual. Aqui nos Estados Unidos a gente tem o Vinícius. Eu e o Vinícius, a gente faz parte do programa Ciências Sem Fronteiras, como o Márcio falou. Nós estamos em Humboldt County, que é no norte da Califórnia. É um condado pequenininho. O Jonas, aqui da UCSD, é presidente da BRASA, que é a Brazilian Student Association. Que eu também sou presidente da Associação Brasileira de Estudantes lá, também trabalho para a Brasa Nacional, e é interessante que é uma missão muito parecida com o Unial, porque o modo como a gente conectou eu e o Thiago foi através tanto do PubTech quanto pela Brasa, que é essa coisa que é muito forte assim, no Unial, que o que é? Conectar pessoas com interesses parecidos. Então foi com o presidente da Brasa Nacional, o Matheus, que entrou em contato com Tatiana, que entrou em contato com o Márcio, entrou em contato com o Jair, entrou em contato comigo, e aí eu cheguei no Thiago. Então é um loop muito grande, mas que aí você vê realmente o poder de unir pessoas com interesses similares, que é parte da nossa missão. Já me falei sobre mim. Tá. E, além disso, a gente tem a Flávia. A Flávia é uma amiga nossa. Ela tem uma empresa, assim, é uma pessoa extremamente empreendedora. Ela compra bijuteria na China a 1 centavo e vende a R$100 no Brasil. Dá um lucro. Assim, é uma pessoa que trabalhou em startups já que ficaram bastante conhecidas no Brasil, como a Bove Control. Uma pessoa bem engajada nesse negócio de startup e tal. E o Sandro, ele é o meu amigo de faculdade, a gente se conhece há 7 anos. Ele é fundador de empresa júnior da faculdade. Ele já venceu alguns Startups Weekends, que são eventos que acontecem em São Paulo, onde pessoas são colocadas durante um final de semana para desenvolver um negócio. E, bom, é isso. A gente tem uma equipe aí que está tentando, de muitos lados, chegar num... Tá. Então, agradecer, assim, muita gente tem que agradecer, mas então vou começar primeiro com o Márcio, que tem sido um grandíssimo mentor para a gente, realmente nos ajudar com dicas, assim, bem simples, mas que quando você não tem tanta experiência, como nós, que a gente está realmente entrando agora nesse ramo de empreendedorismo, qualquer coisinha pode fazer uma enorme diferença entre o projeto não dar certo e realmente virar um sucesso. Então, a gente tem muito a agradecer para o Márcio. Também o PubTech, claro, porque foi onde a gente realmente se conheceu, que faz parte, assim, de como nasceu o Unial. Também a Tatiana, que ajudou a gente nesse momento de necessidade agora, que a gente quase não conseguiu vir para cá. Mas ela mexeu uns pauzinhos e a gente conseguiu aparecer. Então, é realmente muito importante para a gente estar aqui com vocês, para compartilhando nossa experiência, para mostrar para vocês que essa juventude está aqui engajada, querendo mudar o mundo. Então, muito obrigado. Perguntas? Boa
Boa noite, pessoal. Sou Alexandre, lá de Florianópolis. Só uma curiosidade, na verdade. Vocês têm alguma ideia por que aqui nos Estados Unidos não pegou tão bem a ideia quanto lá no Brasil? A que se deve isso? Assim, assim, eu não quero usar isso como muleta. A gente atribui isso ao fato de que a gente lançou no Brasil, a gente lançou numa cidade gigante, 16 milhões de habitantes, dentro da USP, uma faculdade com 50 mil pessoas. Aqui, a gente só teve a oportunidade até agora de lançar em uma faculdade pequena, de 9 mil habitantes, num condado em que é todo mundo hippie, ninguém usa Facebook. Então, a gente, no momento, atribui a isso. Vocês conhecem a cidade. Só um comentário, eu acho que a ideia é fascinante, não é minha área, mas eu acho que a ideia de vocês é brilhante. Obrigado. E ela tem que continuar, porque, por exemplo, esse local aqui, toda a Califórnia, ele é extremamente caro, pelo menos para brasileiros que vêm estudar aqui. Então, é uma ideia que deve avançar e eu dou uma força para que realmente vocês encontrem alguém, porque o lugar é proibitivo. Né? E essa ideia toda, então, dessa parceria, às vezes, ela é barrada justamente por essas dificuldades econômicas de ampliar, inclusive, essas participações de brasileiro na região e vice-versa. Então, sorte para vocês. Pô, muito obrigado. Obrigado. Eu vou continuar falando. Obrigado, Tiago, Jonas. Eu vou chamar o Alisson agora. Obrigado. Bom, meu papel aqui é simplesmente reiterar os agradecimentos aqui a todos. Bom, meu nome é Alisson, eu estou no primeiro ano de mestrado em Educação e MBA aqui em Stanford. E eu só queria agradecer aqui. Só um segundo. Então, só reiterar o agradecimento primeiro ao Ivan e à Lívia pelas apresentações. Acho que deu para ter uma ideia, só uma pequena amostra aí de o quão fantásticos são os brasileiros que estão trabalhando por aqui. Agradecer novamente ao Lehman Center aqui de Stanford, que providenciou, né, todo esse espaço e a oportunidade de a gente fazer esse evento. Café de casa que forneceu o coquetel que logo mais vocês vão aproveitar. E a comissão organizadora, né, então, o Carlos, o Danilo, Érica, Gustavo, o Márcio, o Renato, o Stefano e a Tatiana, né, que coordenou tudo isso. Eu acho que, novamente, reiterando também o que os meninos comentaram, acho que tem esse evento, como um todo, tem dois propósitos principais. Acho que o primeiro é de criar essa comunidade aqui dentro da Bay Area, né, da área aqui de São Francisco, para todo mundo se conhecer. E acho que tem um grande valor de criar essa conexão. E depois também para expandir esse conhecimento, não só aqui dentro da Bay Area, mas para o Brasil inteiro, né? Para todos os brasileiros também conhecerem tudo que está acontecendo por aqui, as grandes oportunidades que ocorrem aqui. E eu queria chamar agora o pessoal da comissão de Berkeley para o próximo evento. Oi, gente. Eu sou o Carlos, essa é a Jéssica, o Marcos. A gente teve uma reunião inicial há um mês, mais ou menos, um pouco mais ou menos, não lembro, para tentar continuar esse projeto e ter uma espécie de um núcleo base em cada uma das regiões geográficas principais aqui da área de São Francisco, né? Então, nós somos o grupo agora de Berkeley e a ideia hoje é só para convidar vocês para os próximos eventos, né? Então, a gente já conseguiu um auditório tão bom quanto esse aqui, aparentemente, em Berkeley, para a próxima reunião, que vai ser no dia 18 de junho, mesmo horário. Então, se vocês todos puderem vir também, vai ser ótimo.
E o local é o Citris, e a gente tem que agradecer ao Jean-Paul Jacob. Não sei se alguém de vocês participou da reunião passada no consulado, ele deu uma palestra bem interessante também. Como mais um motivo para vocês irem lá, há um museu de tecnologia lá que parece que é muito bacana, então se alguém quiser chegar mais cedo para conhecer o local. E... o próximo slide, não? E antes da gente ter a reunião oficial mesmo, né, com as palestras, a gente vai ter mais um pub no pub, não sei. Mais uma reunião num bar. E a gente ainda não decidiu exatamente onde que vai ser essa reunião, mas para vocês que estão aqui pela primeira vez, vamos todo mundo entrar no grupo, né? Se vocês já tiverem, a gente já tem o e-mail de vocês, e agora como tem essa página no Facebook. E mais importante também, se vocês são da área de Berkeley ou têm vontade de participar ou da organização mesmo, que a gente ainda tem que definir alguns detalhes da logística, né, se vocês quiserem contribuir com isso. E principalmente não só dessa parte mesmo se não puder entrar na organização, se puder vir ao pub no pub para a primeira reunião, para a gente começar já a se encontrar. E também espalhar a ideia, né? Vocês conhecerem pessoas que estão ou na universidade lá em Berkeley, alguns dos laboratórios ao redor ali também, tem o Lawrence Berkeley, Lawrence Livermore, ou pessoas em São Francisco que queiram participar. E é só entrar em contato com a gente aqui agora mesmo, a gente pode trocar um e-mail, alguma coisa assim. E agradecer, né, principalmente a Tatiana, todo mundo só agradece a Tatiana aqui praticamente. Mas todo mundo que organizou o PubTech, o Márcio, porque tem sido muito legal e foi bacana que eles entraram em contato com a gente e meio que deram esse empurrão para a gente tentar realmente formar um núcleo lá em Berkeley e ver se a gente consegue manter isso para realmente atingir todas as comunidades de brasileiros aqui nessa região. Então, não sei se vocês têm mais. Não, acho que era só isso. Então, quem quiser participar, ajudar no pub ou no pub de Berkeley, conversa com os três, eles estão ansiosos por ajuda. Mas a gente também tenta usar a experiência do que a gente já aprendeu até agora e a gente continua aprendendo que tem que criar grupo no Facebook, esse tipo de coisa. Então, obrigado para todo mundo por estar aqui. A gente também queria agradecer o apoio do Consulado do Brasil em São Francisco, que nos apoia desde o momento -5, e o Juliano está aqui representando o consulado. O cônsul não pôde vir, mas a gente agradece e vem representado. Então, eles são nossos... todas as novidades vão para eles, eles estão lá ajudando e apoiando a gente. Ah. Sim, perfeito. E até foi uma ideia que surgiu dessa ideia, a gente precisa do grupo no Facebook, porque isso é uma oportunidade também de ajudar essa comunicação, né? Ao invés de centralizar, se você conhece alguém que... Então, todo mundo pode participar e dizer, alguém está indo para lá e para organizar. E a ideia que a gente estava conversando na comissão de Berkeley, né? Quando essas comissões locais, então a ideia é ter essas reuniões trimestrais, né, em cada região, mas que nada impede de que dentro da própria região as coisas aconteçam, como ter uma reunião, ter um encontro, porque quando a gente fez o Pub no Pub foi super legal, que todo mundo ia chegando e dizendo, você também está aqui em Stanford? Eu também. Outro que achava que era o único e estava sentindo falta dos brasileiros. Então, tem muita gente, né? Então, é uma oportunidade bem legal de conhecer e saber quem está por aí, encontrar quem é igual, mas também descobrir quem é diferente e expandir um pouco o seu horizonte. Então, eu acho que tem sido super legal, para mim, pelo menos. Então, a gente tem uns salgadinhos e um pouco de vinho e alguma coisa, então todo mundo bem-vindo. Sim. Então, essa reunião, como a gente disse, vai ser aqui, vai ser em Berkeley, depois a próxima em UCSF. E daí a ideia é a gente fazer o círculo, né? Então, voltar para Stanford, Berkeley, então, a cada ano. Então, todo mundo já pode ir pensando
quem quer participar e continuar ajudando ou criar seu próprio PubTech em Stanford pode continuar vivo e no ano que vem a gente se encontra por aqui. Não, daí vai ser pro lado de lá. Daí eles que vão marcar. Em relação ao estacionamento lá em Berkeley, tem algum comentário a fazer? É amplo, como aqui? Não tenho nenhum comentário. A gente vai mandando a gente manda as informações sem encher as caixas de e-mail, mas para manter todo mundo informado. Então, obrigado a todo mundo por estar aqui, obrigado aos palestrantes que contaram para a gente o que fizeram, eu achei que foi fantástico, e vamos continuar nos conhecendo. Foi bom, né? Só mais uma coisa, eu esqueci de mencionar uma coisa. Que além da reunião de Stanford, a próxima vai ser em Berkeley, depois vai ter uma no Vale do Silício. Então, os techs do Vale do Silício, pode conversar com o Carlos e com o Márcio, que eles vão ser os organizadores da próxima. Também estamos procurando voluntários para ajudar a gente a fazer, que vai ser daqui a 6 meses, né? É isso. Obrigado.